Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, o mesmo texto do domingo passado, e iremos fazer uma reconstituição do que foi dito no domingo anterior, para prosseguirmos no mesmo tema da salvação pela graça. Atos, capítulo de número 15, versículo de número 11. Atos 15, 11 diz assim a palavra de Deus: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Podeis assentar. Pedro aqui, quando fala cremos, está falando em representatividade do corpo de judeus que havia se convertido. Nós cremos, nós judeus que aceitamos Jesus, e seremos salvos pela graça, como eles os não judeus também. Deus não tem um caminho de salvação para um e um caminho de salvação para outro. Deus não se diversifica entre os povos. Os pagãos é que tinham deuses regionais, nacionais. Os que cultuam Maria também representam-na de diversas formas, como padroeira em diversos locais, Senhora Aparecida, Senhora de Fátima. Mas o Deus revelado em Jesus Cristo é revelado do mesmo modo para todos. Ele não está regionalizado. Por isso, o caminho de salvação é a graça. Não importa se para o judeu ou para o gentio, para o não judeu. O mesmo caminho é apresentado. Jesus deu-nos ordem de ir pregar o Evangelho a toda criatura. Não o Evangelho de um jeito aqui, outro de um jeito ali, mas um só e o mesmo Evangelho. Paulo disse: ainda que eu mesmo, o anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além daquele que vos temos anunciado, seja anátema, quer dizer, seja amaldiçoado. O Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. A salvação é pela graça. Um dos pontos da reforma protestante do século XVI foi a salvação unicamente pela graça, sola gratia, só a graça. Mas é interessante, meus irmãos, que à luz da Bíblia nós nem precisaríamos desse só a graça, porque os que antagonizaram a reforma, em relação aos quais os reformadores queriam divergir, falando que a salvação era só pela graça, eram aqueles que ensinavam que a salvação era pela graça, mas também era mediante as obras. Graça significa favor imerecido. A graça presume que o beneficiário dela não tenha méritos. Ela não é uma recompensa, é uma dádiva. A graça de Deus. Logo, não faz sentido falar a salvação é pela graça, mas também é pelas obras, ou em parte pela graça e em parte pelas obras. Seria como dizer: a salvação é merecida e não é merecida, ou em parte não é merecida e em parte é merecida. A própria natureza da graça exclui o mérito, exclui as obras a serem recompensadas. Então nós nem tivemos que fazer obras para obter a graça, e nem tivemos que complementar o que recebemos pela graça com o nosso esforço ou obras pessoais para merecer a salvação. Essa incompatibilidade entre a salvação ser por graça e por obras está clara em Romanos 11, que lemos no domingo passado. Romanos 11, versículo de número 6, diz assim: mas se é por graça,
já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Se a salvação é pela graça, não pode ser pelas obras. De outra sorte, a graça não é graça. Se é pelas obras, não pode ser pela graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Deus não nos recompensa em alguma medida. Somos salvos inteiramente pelo favor imerecido de Deus. Lá na cruz do Calvário, Jesus fez o que nós não podíamos fazer. Ele tomou sobre si os nossos pecados, aqueles pelos quais merecíamos a condenação eterna. Porque a Escritura diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo nenhum sequer. Romanos capítulo 3. Mas Jesus tomou sobre si os nossos pecados, levou-os em seu corpo de espelho ao madeiro, e ali fez um sacrifício completo e perfeito, de uma vez para sempre. Morreu ali o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, fez expiação pela nossa culpa, e o seu sangue purifica o que crê de todo o pecado. A salvação, se é para nós oferecida de graça, ela teve, porém, um custo para a pessoa de Jesus, que foi sacrificado no Calvário. Pregar a mensagem da cruz é pregar que o preço foi pago e o favor imerecido de Deus está disponível. Lá na carta a Tito, lemos também essa passagem no domingo passado. É dito o seguinte, em Tito 2, versículo número 11: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Jesus naquela cruz morreu por todos os homens, por cada um dos homens. Por isso nós pregamos a boa notícia a toda criatura, porque a graça de Deus se há manifestado a todos os homens. A graça salvadora apareceu a todos os homens. Mas a mesma Escritura ensina-nos que é possível alguém receber a oferta da graça em vão por não acolhê-la. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6, a partir do verso 1: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvinte em tempo aceitável e socorrinte no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O pregador do Evangelho apresenta uma salvação que pode ser obtida hoje, uma aceitação que o homem pode ter diante de Deus agora. Nós não pregamos apenas um céu futuro, pregamos que o homem pode se reconciliar com Deus agora, apresentando a graça de Deus ao pecador. Mas a Escritura diz que é possível que a graça de Deus seja recebida, no sentido de ser ofertada, no sentido de ser apresentada a alguém em vão, porque o tal não creu. A Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito de graça, porque é o Espírito Santo que nos atrai para a graça de Deus. A Escritura diz que Ele convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, para que nos arrependamos de nossos pecados, para que vejamos a gravidade do nosso estado. Ele dá-nos testemunho de Jesus. O próprio Jesus disse isso. Ele glorifica a Cristo. Ele, através da palavra que estamos pregando, apresenta Cristo ao pecador, dá testemunho da obra consumada de Cristo. Sem o Espírito Santo fazendo esta operação sobrenatural através da palavra de Deus no coração do homem, nunca ninguém se converteria. Mas lá em Hebreus 10, 29, a Bíblia diz que é possível ultrajar o Espírito da graça. É possível alguém resistir
ao Espírito Santo que o está atraindo para acolher esta graça. E a pergunta que se segue agora é esta: de que maneira o homem recebe a graça de Deus ofertada no Evangelho por meio do sacrifício de Cristo? Através da fé, não através das obras. A fé, irmãos, não é meritória. Se alguém puser a fé em alguém erradamente, numa pessoa incapaz de satisfazer as expectativas, isso não lhe trará benefício algum. Uma pessoa que crê em algo errado, numa superstição, não terá benefício algum, porque a fé não vale por si, ela vale por aquele em quem ela está posta. Se ele é realmente digno de ser crido, se ele realmente corresponderá à fé da pessoa. Por isso Paulo nunca se gloriou de sua fé, se gloriou de Jesus. Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Note, Paulo fala que ele está seguro em razão daquele em quem creu, não pelo simples fato de crer como se a fé pudesse gerar por si mesma um resultado. Tem gente que pensa que a fé é meritória. Eu tenho muita fé, e se gloria de sua fé. Ele não fala de Jesus, ele fala que tem fé. Tem uns que dizem que o importante é crer em alguma coisa, seja lá o que for, porque o interesse dele é da própria fé, como se ela produzisse algo por si mesma. Mas a fé, meus amados irmãos, é tão somente o estender das mãos para receber a dádiva. Nela não há mérito, ela é apenas um meio, não o preço da graça, é um meio de apropriação da graça de Deus. Portanto, nós recebemos a graça que se oferece no Evangelho única e exclusivamente pela fé. Diz assim lá em Romanos, lemos também no culto passado, no capítulo de número 4, versículos de números 15 e um pedacinho do 16. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça. Ou seja, sim, as obras não podem ser causa de salvação, porque isso negaria a salvação pela graça. Ser salvo pela fé não nega que a salvação foi pela graça, é pela fé para que seja segundo a graça. Mas o versículo anterior fala da lei. Ao mesmo tempo que eu posso opor a graça ao mérito, somos salvos por graça, misericórdia, favor divino, não pelo nosso mérito, não porque conquistamos, não porque estamos sendo recompensados por nossas obras. Também a Bíblia estabelece um outro par de contraste: é graça e ira. A lei de Deus, ela tem a ver com a ira de Deus, e o Evangelho tem a ver com a graça. Através da lei de Deus se revela o nosso pecado. Deus nos revelou sua lei explícita, que está implicitamente na nossa consciência, porque fomos criados à sua imagem para que fôssemos indesculpáveis. Lá em Romanos 3, a Bíblia diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Lá em Romanos 7 diz o apóstolo Paulo: eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse não cobiçarás. A finalidade da lei é denunciar o nosso pecado. Aliás, se recebemos a lei, é porque já somos inclinados ao pecado, porque Paulo diz a Timóteo: a lei não foi feita para o justo, mas para o injusto. Foi-nos dada a lei porque naturalmente nós não cumpriremos a vontade de Deus. A lei de Deus, portanto, não nos foi dada para que por ela nos salvássemos, porque embora Adão, criado em inocência, não usaria nem de lei para obedecer, porque foi criado reto. Depois da queda, o pecado entrou, degenerando a raça humana, corrompendo a natureza humana, inclinando o homem para o pecado, e o homem tornou-se
Deus. Os que estão na carne, diz o apóstolo Paulo, não podem agradar a Deus. Paulo diz: em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Desejando eu fazer o bem, o mal está comigo. Pelo meu entendimento, diz Paulo aos Romanos 7, aprecio a lei de Deus, mas encontro nos meus membros outra lei que me leva cativo ao pecado. E quando Paulo expôs este retrato em Romanos 7, o pecado de que ele falava era a cobiça. Ele era um homem religioso antes da conversão, atendia aos mandamentos exteriores para não matar, não furtar, mas ele disse que conheceu que era pecador por este mandamento, que não falava de sua conduta externa, mas o que estava no seu coração: não cobiçarás. E quando ele diz que lutava para vencer o pecado, ele estava falando deste pecado. Ele estava mostrando que não conseguia impedir o seu coração de cobiçar, porque o coração do homem é corrupto, desesperadamente corrupto. Porque não podemos mudar o nosso próprio coração como o leopardo não pode mudar as suas manchas. Assim diz o profeta. Porque, meus amados irmãos, o que contamina não é o que entra em nós, é o que sai de nós, é do coração, disse Jesus, que sai a impureza. E assim todos são transgressores. E a lei de Deus produz a ira de Deus. Nós, sem a graça que se oferece no Evangelho, estamos debaixo da ira divina, estamos debaixo de sentença, estamos debaixo de condenação. Em Efésios 2, Paulo diz que nós, antes da conversão, éramos por natureza filhos da ira, destinados à ira. Estávamos espiritualmente mortos em delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas o Evangelho da Graça chega oferecendo salvação, oferecendo perdão. Mas ninguém pode, essa foi a primeira parte da minha pregação no domingo passado, ninguém pode descobrir a graça antes que descubra a gravidade do seu pecado. Se eu simplesmente sair pregando a graça de Deus por aí, muitos vão entender o Deus da Bíblia como o Papai Noel, distribuindo presentes, conivente com os pecados, complacente com a vida ímpia das pessoas. Ninguém consegue entender a graça sem primeiro ver a gravidade do seu pecado. Por isso que no dia de Pentecostes, quando Pedro se levantou para pregar, o que ele fez ali foi denunciar o pecado. Ele disse: olha, vocês crucificaram o justo. Ele culpou até pessoas que nem foram diretamente responsáveis pela morte de Jesus, mas indiretamente todos nós somos responsáveis pela morte de Jesus, porque ele morreu pelos nossos pecados. Se pecamos, ele teve que morrer para nos redimir. E Pedro disse que esse Jesus que vocês crucificaram, a palavra era direta, não era o que alguém crucificou, vocês. Deus o fez Senhor e Cristo, como quem diz: a mente de vocês está na contramão da de Deus. Aquele que Deus exalta, vocês crucificam. E quando Pedro pregou fortemente contra o pecado, a Bíblia diz em Atos 2 que as pessoas com o coração compungido. Há uma tradução europeia que diz que o coração despedaçado, era como se uma espada tivesse cortado tudo por dentro deles. Pessoas com o coração compungido, elas viram a miserabilidade do seu pecado, a realidade da sua culpa. Elas diziam: o que faremos, varões irmãos? O que faremos então? Aquela era a hora de Pedro falar da graça. Ele disse: arrependei-vos, cada um de vocês confesse o nome de Jesus para batismo, e recebereis o dom do Espírito Santo. É interessante que quando Paulo esteve preso em Filipos, junto com Silas, o carcereiro os açoitou, os lançou lá no fundo do cárcere, numa posição desconfortável. Eles estavam amarrados ao tronco. E Paulo ali não disse: você quer aceitar Jesus para o carcereiro? Não teria sentido. Aquele homem ali estava totalmente insensível, surrando, chicoteando os servos de Deus, jogando lá dentro. Era um homem sem sensibilidade. Não adiantava falar da graça para quem não encontrava nos seus atos culpas.
Mas Paulo e Silas começaram a cantar, louvar a Deus e orar dentro do cárcere. E a glória de Deus se manifestou e os alicerces do cárcere estremeceram. E aquele homem insensível agora estava ali trêmulo, tremendo. E chegou diante de Paulo e Silas e disse: que farei para ser salvo? Aquela era a hora de falar da graça. Porque aquele homem estava vendo o terror do juízo. Aquele homem estava vendo a gravidade do pecado. Aquele homem estava vendo que estava debaixo da ira de Deus. Ele trêmulo disse: que farei? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. A fé pela qual somos salvos não é uma fé intelectual meramente. Obviamente eu preciso de esclarecimento pela palavra que Jesus fez, que eu sou pecador e tudo isso, mas a fé não termina aí. Não é só assentir, eu concordo com isso. A fé salvadora é existencial. Ela é como alguém que está numa tempestade, raios caindo, a pessoa ali fugindo dos raios, e ela vê um lugar de abrigo e corre lá para dentro. Essa é a fé salvadora, é alguém que está se vendo sobre os raios da ira de Deus, sobre a gravidade do pecado, e ela corre para Cristo como seu abrigo. Por isso que Jesus dizia: vinde a mim os cansados, vinde a mim os oprimidos, vinde a mim aqueles que têm sede. Ou seja, eu sou o refúgio, eu sou a proteção. Venham a mim e eu vos aliviarei, e no vosso interior fluirão rios de água viva. A fé salvadora é a fé que nos faz correr em direção a Jesus, entregar a Ele a nossa vida, gritar por Ele. Por isso que a Bíblia diz: todo aquele que invocar, que clamar, que chamar o nome do Senhor será salvo. Pela graça, Romanos 5, diz a Bíblia Sagrada no verso 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Notadamente, justificação de que trata aqui o texto, que é pela fé, é um ato forense. Justificação não é a transformação paulatina da vida do crente para ser santo, embora isso esteja acontecendo com o crente. Deus não nos perdoa sem nos santificar. Deus que nos acolheu e recebeu por graça está pelo Espírito Santo dia a dia modelando nossas vidas para ser conforme a vida de Cristo. Mas a justificação não significa o homem ser tornado justo paulatinamente. O termo é forense, é judicial. Justificado é um termo que está em oposição a ser condenado. Se justificação fosse um processo de santificação, então era algo que ainda não estaria concluído. Mas Paulo fala no passado: tendo sido, já houve. No dia que cremos fomos justificados, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Note qual é o efeito da justificação: é relacional. Eu tenho paz com Deus, não há mais intriga com Deus, não há mais acusação contra mim. O juiz não está na iminência de executar a sentença de condenação sobre mim. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. O relacionamento agora está em paz. Antes de eu ler o restante de Romanos 5, veja o que a Bíblia Sagrada diz aí em Romanos 8, para ver como justificação é termo judicial. Romanos 8, versículo 33, diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. 34, quem é que condena? Meus irmãos, não tem a menor dúvida de que justificação é o ato forense de Deus pelo qual nos absolve. Porque fala: quem tentará acusação? Deus é que justifica. Logo, quem condena? Logo, justificação está em oposição à condenação. Sendo justificados, nenhuma acusação permanece contra nós. Então, voltando lá para Romanos 5 e 1, diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: pelo qual temos entrada pela fé a esta graça. Note a maneira de termos entrada à graça salvadora de Deus é pela fé. Pelo qual temos entrada pela fé a
esperança da glória de Deus. Aqui em Romanos 3:28 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Lá em Efésios. Mas antes de eu ler Efésios, veja o que a Bíblia diz aqui em Romanos 5 ainda. O verso 1 diz: temos sido justificados pela fé, pelos pais com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. 2 diz que tivemos entrada pela fé a esta graça. Mas o versículo de número 5 diz: e a esperança que nós temos não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós somos justificados não pelas obras, mas mediante a fé. Mas depois de justificados, o Espírito Santo derramou o amor de Deus em nosso coração. O amor de Deus, irmãos, é a própria natureza de Deus, porque João disse que Deus é amor. O amor é um vínculo da perfeição. Jesus disse: quem ama a Deus de todo o coração, alma e força, é o próximo como a si mesmo, cumpre a lei. Porque quem ama a Deus não toma seu nome em vão, não cultua a ídolos. Quem ama o próximo não vai mentir, não vai matar, não vai furtar, não vai adulterar com ele. O amor de Deus foi colocado no nosso coração, e o amor é o cumprimento da lei, é o vínculo da perfeição. Isso quer dizer, irmãos, que agora nós temos um elemento que nos santifica de dentro para fora. Aqueles a quem Deus justifica, deles Deus infunde uma nova natureza. Deus coloca neles o Espírito Santo para que sejam agora mudados em suas vidas, transformados. Mas somos aceitos diante de Deus apenas através da fé no que Jesus Cristo fez na pessoa de Jesus, quando então a graça nos favorece. Lá em Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Mais uma vez é dito que a fé é um meio de apropriação da graça. E diz lá: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto, ser salvo, não vem de vós, é dom de Deus. Não se desenvolveu a partir de nós, mas veio pronto como dádiva de Deus a salvação. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém terá do que se gloriar diante de Deus, porquanto fomos salvos pela fé, por graça, não por obras. Mas o verso 10 de Efésios 2 diz: porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então Deus, que nos salvou por graça, mediante a fé em Jesus, não por nossas obras, também nos fez obra de arte sua, feitura sua, nos recriou espiritualmente em Cristo Jesus. Nós éramos criaturas em Adão, agora somos criaturas novas em Cristo, para as boas obras. Todo aquele que é salvo pela fé recebe a infusão do amor de Deus. É obra de arte de Deus, porque Deus o transforma para que agora ele cumpra o plano de Deus de ser alguém que vai andar em boas obras. Defender que a salvação é pela graça mediante a fé, portanto, não significa que nós estamos dizendo que o salvo vai viver no pecado, porque o Deus que perdoa é o Deus que transforma. O Deus que nos reconcilia consigo mesmo em seu Filho Jesus Cristo é o Deus que derrama o seu amor em nosso coração. O Deus que nos salva por graça e não por obras é o que nos faz feitura sua e nos recria para vivermos em boas obras. A própria fé salvadora, essa foi uma das coisas que falei também no culto passado. Ela tem uma natureza moral, porque ela não brota a não ser um coração que teve sua consciência ativada. Ninguém se refugia em Cristo sem ver a sua culpa, sem ver a gravidade do seu pecado. Aliás, para que eu confie inteiramente em Jesus como meu Salvador, é preciso que eu não veja em mim bem algum. Porque se eu achar que tem alguma coisa em mim que se aproveita, então eu vou dizer: Jesus salva o resto, e essa parte aqui não precisa salvar, eu já resolvi. Eu tenho que ser persuadido pelo Espírito Santo de que, muito embora haja pessoas neste mundo que me aplaudam por minha
Somente vai ter a fé salvadora aquele que tiver um profundo arrependimento. Logo, aquele que tiver recuperado profundamente a consciência moral. A Bíblia Sagrada diz que nossas obras nada valem. Isaías capítulo 64, verso 6. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças, nossas obras, que nós reputamos serem justas, como trapos da imundície. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Isaías diz que nós somos como um imundo, nossas obras são como trapos da imundície, nossas justiças, que nós somos arrebatados pelas nossas iniquidades. Lá em Tito 3:5, Paulo diz: não por obras de justiça que houvéssemos feito, nós não tínhamos obras para que por elas fôssemos justificados, não por obras de justiça, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. A Bíblia chama nossas obras, que antecedem a conversão, mesmo aquelas que nós reputamos as nossas melhores obras, aquelas em que nós fizemos o bem, a Bíblia as reputa como obras mortas. Lá em Hebreus 6, a Bíblia Sagrada chama nossas obras que precedem a conversão de obras mortas. Vejamos, Hebreus capítulo número 6, verso 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Lá em Hebreus, no capítulo de número 9, verso 14, diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Nós só servimos ao Deus vivo depois da conversão, depois da fé. Nossas obras são antecedentes a essa fé salvadora que confia em Cristo e somente em Cristo para a salvação. São obras mortas. O que isso significa, irmãos? Uma obra para valer diante de Deus tem que ser feita inteiramente por devoção a Ele. Mas o ser humano tem um ímpeto de se auto-gratificar, de se auto-homenagear. Era o problema de Jesus com os fariseus, quando dizia: vocês fazem isso para serem vistos pelos homens. Até aqueles que se consideram humildes têm um orgulho da sua humildade. Há pessoas que lá no íntimo elas se gratificam com aquilo que fazem. Se alguém é pecador e fez alguma coisa que julga ter sido boa, lá no íntimo, quando ele pensa: bem, Deus vai levar em conta isso que eu estou fazendo, ele está tentando comprar Deus, barganhar com Deus, dizer: o Senhor vai esquecer o mal que eu fiz porque eu fiz isso aqui de bom. Na hora que ele traz essa obra para essa barganha inconsciente, na hora que ele se gratifica no que fez para se excusar do erro que cometeu, esta obra já se corrompe. Quando nós, entretanto, somos salvos pela graça mediante a fé, sabemos que nossas obras não causaram, não mereceram a salvação. Agora a nossa única razão para andar em boas obras é viver uma vida de amor àquele que nos salvou. Não estamos fazendo para trazer essas obras para nós diante de Deus, estamos vivendo apenas uma vida de gratidão a Deus. Estas obras pós-conversão é que são obras verdadeiras, mas nem elas são suficientes para merecer a nossa salvação, porque ainda estamos sujeitos à possibilidade de pecar. Porque mesmo que fôssemos absolutamente santos daqui por diante, isso não compensaria os pecados que praticamos antes. Só podemos ser salvos pela graça mediante a fé. É o que a Bíblia nos ensina. Para que o homem, entretanto, chegue à fé, disse eu, ele tem que entrar num processo de contrição, de compulsão. Como no dia de Pentecostes, aqueles compungidos perguntaram: o que faremos aos irmãos? Como o carcereiro de Filipos: treino, disse que farei para ser salvo. É preciso a pessoa sentir a gravidade do seu pecado, como Paulo, que disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se nós, irmãos, pela fé, queremos pular nos braços de Jesus, nós queremos fugir de nós
nós mesmos ou do que nós éramos. Nós nos enojamos pelo nosso pecado, portanto a fé salvadora nunca permitirá que em seguida tratemos levianamente o pecado, porque foi o horror do pecado que fez-nos saber que precisávamos da graça de Deus e nos refugiarmos em Cristo. Lá em Romanos, no capítulo de número 6, veja o que a Bíblia Sagrada diz. Romanos, capítulo de número 6, versículos 20 e 21. Porque quando erais servos do pecado, antes da conversão, portanto, quando vocês eram servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Paulo diz, olha, quando vocês não eram crentes, que fruto vocês tinham naquela vida que vocês viviam? Nenhum. Que fruto vocês tinham naquela vida que vocês se envergonham agora? Portanto, se alguém realmente se arrependeu e correu para Jesus, é porque sentiu vergonha da vida que vivia. Como ele pode querer se comprazer e continuar numa vida da qual ele sentiu vergonha? Pelo contrário, ele quer deixar tudo aquilo ali para trás. Em segundo lugar, quem descobriu que era terrivelmente pecador, que iria passar a eternidade no inferno, e que correndo para Jesus, por um preço de sangue do Filho de Deus encarnado, ele foi perdoado e absolvido, e passou das trevas para a luz, e agora pode dizer que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, essa pessoa vai ser tomada de gratidão. Alguém que nos faz um favor, alguém que nos salvou a vida, ganha muitas vezes a nossa devoção aqui na terra, quanto mais aquele, irmão, que nos libertou do pecado e do inferno. Se alguém entendeu o perdão de Deus, vai ser tomado por devoção a Deus em gratidão. Veja o que a Bíblia Sagrada diz, lá no Evangelho de Lucas capítulo de número 7, a partir do versículo de número 36. E roubou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este, Jesus, fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungia os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados lhe são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz.
Esta mulher caiu aos pés de Jesus, lavou seus pés com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, passou perfume, não parava de beijar os pés de Jesus, uma devoção integral. Jesus disse: porque eu disse a ela que seus pecados são perdoados, porque a quem muito é perdoado, muito ama. É assim que fica o crente, irmão, que viu a gravidade do seu pecado e soube que Jesus lhe perdoou. Ele não sai dos pés de Jesus, ele não sai dos pés de Jesus. Aleluia. A igreja romana diz: a salvação é um processo, precisa passar pelos sacramentos, no final ainda tem o purgatório. Não é como os crentes ensinam, uma coisa que acontece assim que a pessoa crê. Então que explique esse versículo, porque Jesus assegurou a esta mulher perdoado seus teus pecados, e no verso 50 ele disse: a tua fé te salvou, vai em paz. Uma salvação que ela recebeu de imediato de Jesus através da fé. Portanto, quando nós nos arrependemos, nós nos envergonhamos do que éramos, como alguém envergonhado do que era quer continuar nessa vida. Quando nós somos perdoados dos nossos pecados, somos tomados de gratidão a Deus. Como eu posso querer viver uma vida que vai ofender aquele que me salvou? Os meus sentimentos são de vergonha e nojo pelo pecado, de gratidão e devoção a Deus. Como tais sentimentos poderão condizer com uma vida leviana? O padre Paulo Ricardo, num de seus sermões, ele disse que a doutrina da justificação pela fé dos protestantes é assim: alguém é um vagabundo safado, crê em Jesus, é salvo e continua vagabundo e safado. Meus amados irmãos, eu sei que ele sabe que não é isso que nós ensinamos. Ele está enganando os seus ouvintes, que são indoutos e vão pensar que seja assim. Mas eu acho que quem enganar os outros com isso é que pode estar incorrendo nessas palavras de Deus. Porque na verdade o que nós ensinamos é que uma pessoa contrita e arrependida alcança graça pelo Evangelho. Jesus disse que entrou no templo um publicano e um fariseu. O fariseu orava falando consigo próprio, que com Deus não era, se auto-homenageando em sua oração pública, dizendo: graças dou porque eu não sou como este pecador aqui, e se referia ao publicano do lado, dou o dízimo, jejum 2 vezes por semana. O publicano, porém, estava contrito, não ousava levantar os olhos ao céu, disse Jesus, batia com a mão no peito, dizia a Deus: ser propício a mim que sou pecador. Jesus disse: o fariseu saiu do templo condenado, mas o publicano saiu justificado. Mais uma vez a ideia de que a salvação é imediata, a justificação é imediata. Ele saiu do templo justificado. Mas como um homem contrito assim poderia, depois de receber o perdão, viver uma vida leviana no pecado? Como uma mulher como esta, que recebeu o perdão e caiu aos pés de Jesus em devoção, poderia tomar o perdão de Deus levianamente para andar no pecado? A fé salvadora, irmãos, vem com o arrependimento. É aquela que se refugia em Cristo, confia nele como Salvador e responde à graça recebida com gratidão eterna. E é interessante uma coisa: se esta pessoa que está envergonhada de sua vida pretérita, cheia de devoção a Deus, não vai querer pecar, vem a outra pergunta, e ela vai ter força para ficar diferente do que era? Ela vai ter força para andar numa vida nova? É exatamente por isso que é dito lá em Romanos 5,5 que o amor de Deus é colocado no coração dela. Deus nos ama tanto que ajuda o crente a fazer o que ele gostaria de fazer. Um crente salvo pela graça mediante a fé não quer pecar porque tem vergonha do pecado que anteriormente praticou. Não quer pecar porque quer viver para Jesus Cristo. E Deus, mais uma vez, socorre esse crente para ajudá-lo a viver de acordo com o que ele quer agora como crente. Lhe dá uma transformação de vida para ele andar como nova criatura. Veja o que a Bíblia Sagrada diz em Romanos, capítulo de número 6. Aos Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 1 e 2. Versículo de número 1 e 2. Que diremos, pois?
Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É interessante, irmãos, que esta pergunta Paulo fez porque por certo acusavam os crentes naquele tempo de dizerem isso: a salvação que vocês pregam é por graça, então quer dizer que a pessoa vai receber perdão e viver o pecado? Paulo está respondendo a essa pergunta antecipadamente. No capítulo 5, Paulo diz que nós somos salvos por graça, e graça tem a ver só com Jesus e o que ele fez. Veja em Romanos 5, 17: porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus. Não tem outro Salvador, só Jesus, é por um só. É por um só, não existe Jesus e mais alguém. A Bíblia diz em Atos 4,12: em nenhum outro há salvação debaixo do céu, nenhum nome foi dado pelo qual devemos ser salvos além do nome de Jesus. O verso 18 diz: pois assim como por uma só ofensa de Adão veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, a morte de Jesus na cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Não tem outra causa de salvação que não seja o que Jesus Cristo fez na cruz, um só ato, uma só pessoa. Não tem negócio de repetição do sacrifício de Cristo pela missa. Não tem sentido alguém dizer que Jesus Cristo na cruz expiou sua culpa e ele vai pagar penas temporais do purgatório. Não, por um só ato de justiça veio a graça, por uma só pessoa veio a graça. A mensagem do Evangelho é essa, disse Paulo: somente isso, nada que saber entre vós, senão isso, Cristo e este crucificado, Jesus e a obra do Calvário. E diz aqui o versículo de número 20: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas a graça superabundou perdoando os nossos pecados para que vivêssemos ainda neles. É isso que Paulo está dizendo que não. Repita a leitura, Romanos 6 agora, de novo, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde, para que haja mais graça ainda? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quando entregamos o nosso coração a Jesus, aceitamos que ele morreu por nós lá na cruz. Aceitamos-nos mortos na sua morte, portanto. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E naquele momento que eu recebo que o meu representante morreu em meu lugar e que para Deus eu morri lá na cruz do Calvário, então o Espírito Santo torna isso real e anula o velho homem que eu era e me vincula ao Cristo ressurreto, para que agora eu tenha a vida de Cristo, do Cristo que ressuscitou e ande em novidade de vida. O verso 5 diz: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo que servia ao pecado seja desfeito, não sirva mais ao pecado. Para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se eu estou, o velho homem que eu era, o pecador que eu fui, está aos olhos de Deus morto lá na cruz, então eu agora não sou mais aquele homem. Eu agora estou plantado com Cristo na sua ressurreição, como fui plantado na sua morte. Eu entreguei-me à cruz de Cristo para morrer e recebi sua vida ressuscitada para andar em novidade de vida. A Escritura diz o seguinte no versículo de número 14 de Romanos 6: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O fato de eu estar sob a graça não me fará viver o pecado, pelo contrário, fará que o pecado não tenha mais domínio sobre mim, porque o pecado não pode reivindicar domínio sobre um outro. Quem eu era morreu lá na cruz, e o pecado não pode reivindicar domínio sobre Cristo, e agora a nova criatura que eu sou está em Cristo. Portanto, meus irmãos, andaremos em novidade de vida.
Aquele que recebe a graça se torna devoto de Deus. Veja o que Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 9, primeiramente. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Paulo diz: eu sou o menor dos apóstolos, eu fiz o que há de pior, eu persegui a igreja de Deus. Muito pecou, né, irmãos? Muito foi perdoado. Aquele muito é perdoado. Aquele a quem muito é perdoado, esse aí muito ama. Veja o versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Eu fui o perseguidor da igreja. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus eu sou agora o que eu sou, perdoado. E sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, do que todos os outros apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Este Paulo fervoroso tornou-se este homem fervoroso por uma gratidão que tomou o seu coração. A salvação pela graça, irmãos, é que cria essa devoção verdadeira. Não é a devoção da barganha, de quem quer comercializar a salvação com suas obras, quer cobrir o mal que fez com alguma coisa boa que diz ter feito. Não, na hora que alguém pensa assim, o que ele diz ter sido bom torna-se mal. Mas é o homem reconhecer que é um pecador, que nada tem, que nada pode, mas que Jesus fez tudo na cruz. É sentir a tempestade do juízo, os raios da condenação e correr para o abrigo que é Cristo. Aleluia. E receber perdão e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos ficar aqui.